Quando apresenta a criação da luz e dos astros, a Bíblia, no primeiro dia da criação, diz: "E disse o Senhor, haja luz e houve luz." Gênesis 1:3. Já no quarto dia, nós vemos a seguinte passagem: "E disse o Senhor, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos." Gênesis 1:14. Observando essas passagens, a pergunta é inevitável: como seria possível haver luz na Terra sem os astros, sem o Sol, sem a Lua, sem as estrelas? Como poderia haver até mesmo dia e noite se nós não tínhamos o ciclo da Terra ao redor do Sol? Como poderia sequer a Terra ter vindo a existir sem a influência da gravitação do Sol? Será que os ateus estão corretos na sua crítica à Bíblia? Estaria a Bíblia equivocada com relação à criação do universo? Na realidade, não é nada disso. Infelizmente, a maioria das pessoas comete um erro mortal quando lê as Escrituras, que é não pensar na cultura daqueles que primeiro receberam e transmitiram essa mensagem. Alguns tentam justificar a questão dizendo que os verbos são diferentes. No primeiro dia, já também no quarto dia, se traz uma informação diferente com relação à forma de criação, mas um estudo mais aprofundado do uso desses verbos nas Escrituras não revela isso. Na realidade, o problema não está aí, e sim em compreender o que significaria para um israelita ouvir aquele relato que foi escrito por Moisés. Para responder, a gente precisa então entender primeiramente algumas coisas que não são desculpas modernas face à acusação, mas sim coisas que os sábios judeus já diziam há 1.500 anos, mesmo ainda sem terem sido, entre aspas, criticados por isso. A primeira informação: a Bíblia não é e não tenta ser um relato científico. Nós temos vários ditos de sábios judeus que informam isso, muito tempo antes disso ficar claro para os demais povos e ficar claro para os críticos da Bíblia. Não se pode, portanto, ler Gênesis 1 como se fosse um texto científico que se propõe a explicar o processo através do qual o universo foi criado. O segundo ponto: o texto da criação é uma alegoria poética, cheia de trocadilhos, de estruturas de linguagem típicas da poesia semita, como os quiasmas, por exemplo, que trazem repetições de versículos em dadas posições. Nem sempre isso está muito claro no português. Às vezes temos que ir para o hebraico original para vermos essas coisas. Mas isso já demonstra que o texto não se propõe a ser uma narrativa. E como se não bastasse tudo isso, já há 1.500 anos, pelo menos, os sábios judeus já diziam o seguinte: não há ordem cronológica no Pentateuco. Basta pensar um pouquinho para compreender, por exemplo, que a própria ideia dos dias da criação é uma alegoria. Afinal de contas, se era dia no Brasil, era noite na Austrália. Nós não podemos olhar para o primeiro capítulo de Gênesis e tentar comparar cronologicamente os versículos, uma vez que eles não estão numa ordem narrativa. A ordem que existe, ela é importante, mas ela é importante no campo das ideias. Vamos então entender por que a Torá, que o Pentateuco traz essas informações da maneira que elas são descritas. Os israelitas viviam num mundo altamente politeísta e idólatra que achava que os astros deveriam ser adorados como deuses. Nós podemos ver aqui neste mural a imagem do deus sol egípcio Ra fazendo a sua travessia ao longo do dia e da noite. Ao lado, um achado arqueológico sumério que mostra a adoração ao deus Lua. A ideia, portanto, de que os astros, devido à sua influência nos ciclos da Terra, nas estações do ano, na luz e na escuridão, etc.,
eram algo essencial para a vida do ser humano, gerou, portanto, a ideia daqueles povos de que esses astros deveriam ser adorados porque eram eles que permitiam e que haviam gerado a vida na Terra. Qual é, portanto, o objetivo da Bíblia em apresentar a criação com essa inversão? Os israelitas não eram idiotas, eles não achavam que a luz poderia existir sem uma fonte. A ideia é totalmente diferente. A ideia, o conceito brilhante aqui trazido por Moisés era de que o Eterno não precisava dos astros para gerar a vida. Os astros existiam por vontade do Criador. Os astros eram meras criações e não deveriam ser adorados. Foi o Eterno que estabeleceu primeiro o conceito e a necessidade da existência da luz, a sua associação com a vida, para depois então determinar que os astros seriam as fontes, as luminárias que trariam essa luz para a Terra. Em outras palavras, apresentar os astros apenas no quarto dia mostrava a intenção claríssima da Torá de reduzir a sua importância, o que era algo fundamental numa cultura em que eles eram adorados como a principal força do universo. Mas não, essa é justamente a mensagem da Torá. O universo foi definido pelo Eterno, foi Ele quem concebeu as regras do jogo, foi Ele que estabeleceu, portanto, o ciclo da luz. Essa é a mensagem que Gênesis 1 transmitia aos israelitas. Nós devemos sempre pensar naquilo que assegura a nossa sobrevivência como instrumentos na mão do Criador e não divindades a serem adoradas. E a conclusão disso é muito simples. Essa mensagem bíblica, ela é perfeita, ela é uma alegoria genial e brilhante e ela é 100% correta, desde que você observe o texto dentro do seu conceito original e compreenda assim o que ele quer transmitir. Infelizmente, a maioria das pessoas esquece da importância de entender e de contextualizar a mensagem para que ela possa se fazer clara. E assim sendo, o Eterno disse: haja luz, e houve luz, não só sobre a terra, mas também sobre mais uma passagem de difícil entendimento. Para mais estudos judaicos, acesse o nosso site www.judeu.org.